Fala pessoal do Gabarita Gel, tudo bem? Professor de Geografia em mais uma aula. Calma, não é aula não, entrevista aqui no canal. E hoje, olha, hoje é aquela entrevista que fala assim, como assim? Ele fez isso e se tornou isso? É possível? Ô louco, olha o tanto de coisa que ele fez. É aquela entrevista que vai te colocar um monte de ponto de interrogação. Aí você vai falar assim: eu vou mudar meu pensamento sobre isso. Fica ligado que vai ser show. Já deixa o like, se inscreva aí no canal para não perder nenhuma dessas entrevistas que vão te ajudar na escolha da sua profissão. Bora lá. Ele chegou, Igor, e eu já vou começar com aquela pergunta clássica, Igor. Quem é você na fila do pão para a galera te conhecer depois que eu fiz esse cenário aí enigmático? O que o Igor faz, o que o Igor fez e o que o Igor vai fazer. Olá, Jean, tudo bom? Então, como o Jean já me apresentou, meu nome é Igor Gachawara, eu sou natural de São Carlos, e no interior de São Paulo, né? E eu sou geógrafo, fiz geografia na Unesp de Rio Claro, depois fui fazer meu mestrado no INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos. Fui fazer meu doutorado na Universidade de Indiana, na Indiana University, Purdue University em Indianápolis, que é até uma história interessante desse campus, que é um campus conjunto de duas universidades. Então tem a Indiana e a Purdue no mesmo campus. E agora estou fazendo meu pós-doc, né, um pós-doutorado no Leibniz Institute for Wasser Ecology und Bienenfischerei, na Alemanha. A tradução, né, do nome do instituto seria o Instituto Leibniz de Ecologia Aquática e Pesca de Águas Interiores. Nossa senhora, olha o tanto de coisa, hein? E olha, o legal é que o Igor é meu bicho, né, Igor? Você era meu bicho na faculdade, olha isso, galera. O bicho cresceu, virou um monstro aí dentro do ensino, dentro da ciência geográfica. Igor, cara, olha o tanto de coisa que você fez, né? Então, fez graduação, depois já foi para o INPE, já foi fazer um doutorado fora do país, continua trabalhando com pesquisa. Tudo isso veio assim de uma forma planejada, então desde lá do ensino médio, você já tinha esse cenário, ou foi coisa assim, de repente aconteceu, né? As portas foram se abrindo. Não, tudo isso foi planejado, sim. Desde o ensino médio eu já trabalhava com pesquisa, né? Então, desde o ensino médio eu já fazia projetos, né, de pesquisa. Desde o ensino médio eu tive bolsa do CNPq. Na época nem existia ainda a bolsa do CNPq para ensino médio, mas eu tive uma bolsa de iniciação tecnológica do CNPq. Então eu já trabalhava desde o ensino médio com pesquisa, e antes mesmo de prestar vestibular eu já sabia que eu queria ser pesquisador. Falei, eu quero fazer o doutorado e ser pesquisador. E na época eu ainda pensava assim, eu quero pular o mestrado, né? Eu quero fazer o doutorado direto, porque eu quero logo ser pesquisador. Então eu já tinha esse planejamento em mente, mas lógico, meus caminhos foram mudando, né? Por exemplo, eu fiz mestrado, não foi como planejado. Tá, legal, ó. Tá, você pensou em ser pesquisador. Aqui no Brasil, que o Igor tá na Alemanha, tá, pessoal? Aqui no Brasil a gente tem um cenário assim que você sabe, né? Pesquisador é biólogo. Pesquisador é até o que vai entrar na área da saúde, a biomedicina, por exemplo, até o médico. E quando a gente fala de geógrafo ser pesquisador, né, é um pouco desconexo. Aí eu te pergunto, por que a geografia, então? Se você imaginava ser pesquisador, por que você não foi para a área das biológicas ou saúde? Bom, eu trabalhava sempre com a questão ambiental, né? Então eu sempre trabalhei muito com a questão ambiental. Meus projetos no ensino médio eram relacionados à qualidade de água, que é uma coisa que eu trabalho até hoje, né? Eu estou trabalhando aqui no Leibniz, que é um instituto de pesquisas com a ecologia aquática. Então eu sempre trabalhei com a parte ambiental e sempre gostei muito dessa parte ambiental, mas não gostava muito, por exemplo, da parte da biologia, mas dessa parte de genética. Já nos tempos de colégio já não era minha matéria favorita, então não quis ir muito para biológicas. E aí, olhando na geografia, eu pude ver que a geografia ela
trazia isso. E como que eu descobri a geografia? Foi porque eu ganhei uma assinatura da Scientific American Brasil, quando eu estava ainda no ensino médio. E quem escrevia a coluna na última folha da Scientific American na época? Aziz Absaber. Então, aí essa era a coluna que eu mais gostava de ler, porque era a parte mais de ecologia. A Scientific American às vezes cobria umas coisas muito mais de genética, de física. E aí eu vi que na geografia dava para fazer a parte de análise ambiental. E ao olhar o manual ali de vestibular da Unesp, aí eu vi que a Unesp de Rio Claro tinha um bacharelado especializado em análise ambiental. Então, na geografia eu podia fazer isso. É interessante um ponto que o Igor já trouxe aí, né? Que a geografia, ela tem essas duas frentes, que muitos alunos não sabem, que tem a licenciatura e o bacharelado. Então, o licenciado, ele vai poder ser professor de ensino básico, e se ele continuar a carreira acadêmica, ele pode ser de ensino superior. O bacharel, ele vai ser formado para o mercado de trabalho, então ele pode trabalhar, por exemplo, com um sistema de informação geográfica, com análise ambiental, e ele também pode fazer mestrado, doutorado e se transformar professor de carreira acadêmica. Tá? Então, são as duas frentes. E a Unesp de Rio Claro, ela oferece as duas frentes. Tá? Então, você vai sair com um diploma, vamos falar assim, mais amplo do que somente um licenciado. O bacharel, você pode assinar projeto de acordo com as atribuições do geógrafo. E o geógrafo é uma profissão regulamentada, né, Igor? Tem muitos alunos que procuram outras profissões mais modernas, que surgiram aí, que muitas vezes nem regulamentadas são, mas são mais, vamos falar assim, famosinhas, né? Sim, por exemplo, a geografia tem CREA, né? E isso ninguém sabe, ou pouca gente sabe, né? O geógrafo tem CREA. Eu mesmo ganhei o prêmio do CREA na graduação. E a geografia tem CREA e, por exemplo, tem muitas, acho que a engenharia ambiental estava lutando para conseguir, né, ser regulamentarizado, e a geografia já tem CREA desde muito tempo, acho que 70. Faz tempo mesmo. Então, ó, tá vendo? A gente tá quebrando paradigmas aqui com o Igor, cara. Outro ponto, Igor, né? Você escolheu geografia, Unesp de Rio Claro, passou no vestibular, seguiu a sua carreira ali dentro, que eu conheço, e aí depois você deu um passo para ir para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Que também todo mundo tem essa ligação, INPE exatas. Como foi essa entrada no INPE? E se você pudesse falar assim rapidamente para o pessoal, como que é esse procedimento para fazer uma pós-graduação no INPE? Sim. Bom, primeiro eu vou falar como que eu cheguei no INPE. Então, eu já trabalhava, né, com questão de qualidade de água no ensino médio, e quando entrei na geografia, eu queria fazer o link. Não, eu quero fazer o link entre a geografia, que é o curso que eu estou fazendo, e pegar todo esse conhecimento que eu já tinha desde o ensino médio de qualidade de água, porque eu trabalhava também, no ensino médio, eu trabalhava com o principal nome do Brasil em qualidade de água, que é o professor José Galizia Tundizi, foi presidente do CNPq, é o principal nome em limnologia do Brasil. E aí eu queria fazer esse link, geografia com a limnologia. E aí, durante a graduação, eu tentei fazer esses links, fui para a área de climatologia, trabalhei com o professor Zavatini, trabalhando com climatologia e água, e qualidade de água. E aí, quando eu tive a disciplina de sensoramento remoto durante a graduação, foi que eu percebi que pelo sensoramento remoto eu poderia ter fazer esse link com a questão de limnologia, analisar a qualidade de água por satélite. E aí eu pensei, bom, onde que eu faço sensoramento remoto? INPE de São José dos Campos é o principal local do Brasil para fazer, né? Então, existem alguns outros lugares que trabalham com sensoramento remoto, mas tudo nasceu no Brasil no INPE. E aí eu fui fazer durante a minha graduação, no verão, né, nas férias de verão, lá em janeiro e fevereiro, eu consegui fazer um estágio lá no INPE. Então eu fui fazendo estágio lá, vendo se era realmente isso, eu consegui achar um pesquisador que trabalhava mais ou menos na área que eu queria, que é misturar satélite com água, e aí eu consegui isso, e aí eu decidi lá no meu último ano da geografia que eu ia aplicar para o mestrado. Então, como funciona o mestrado no INPE? O INPE é uma instituição de pesquisa, então ela em si não pode emitir um certificado de mestrado, mas aí o INPE tem um acordo com a Unifesp, então os diplomas saem todos registrados pela Unifesp.
E o INPE, na época, né, agora não mais, mas tinha um processo para o censuramento remoto, tinha um processo de seleção bastante pesado, porque censuramento remoto é um curso com CAP 7, então para os alunos que não sabem, né, os cursos de pós-graduação, eles são avaliados pela CAPES, e eles dão uma nota onde 7 é o máximo. Então, censuramento remoto ainda é um curso de CAP 7, e na época a gente tinha que fazer uma prova de português, uma prova de inglês, uma prova de matemática e uma prova de física. Então, realmente, para geógrafo era um pouco difícil, né, de entrar no INPE. Hoje em dia eles tiraram já a parte de matemática e física, acho que agora é só português e inglês. Mas aí então, e o INPE não tem só esse programa, né, de licenciamento remoto, tem outros programas, tem muito geógrafo indo para sistemas terrestres, é uma outra pós-graduação em sistemas terrestres, e então é bem interessante o INPE, porque é um instituto de pesquisa, é um ambiente totalmente diferente do ambiente universitário, né, então é como trabalhar na Embrapa, na Fiocruz, né, então a gente vê que o tanto de equipamentos e de investimento em pesquisa é bem maior do que numa universidade. Olha que legal. E o massa, Igor, que os alunos que prestam vestibular, eles estudam sensoramento remoto, claro, de uma forma mais ampla, mais generalista, entendendo o funcionamento da captação da imagem de satélite da superfície, né? E olha aí que legal, você aprende algo no ensino médio, para entrar na universidade, né? No caso, no Gabarita Gel, você tem aula de sensoramento remoto, e dentro da faculdade você se aprofunda, e se você quer ir para o mestrado, vai se aprofundar ainda mais numa área mais específica e de acordo com a sua pesquisa, né? Mas às vezes o aluno vem com essa ideia, mas por que eu estudo isso? Né? E hoje o centramento remoto é uma questão até de questões de atualidades, né? Por exemplo, nessa discussão de como monitorar o desmatamento na Amazônia, e é tudo por satélite. O Brasil está comprando imagens de satélite. Então, o centramento remoto hoje está bem ligado também nessa questão de atualidades, talvez uma questão ou outra, né, no vestibular, cobrindo a parte de atualidades. Você vê que o Brasil, pela primeira vez, conseguiu um satélite produzido aqui no Brasil com a Amazon 1, né? Foi lançado esses dias. Amazônia 1. Foi lançado esses dias. Então é algo que a gente está caminhando. Né? E aí você foi para o exterior, cara, que aí a galera fica assim, né? Que todo mundo, né, sonha em estudar nos Estados Unidos, né? Na Europa, o sonho do brasileiro, né? De conhecer a América, a terra das oportunidades. E como que foi, né, essa tua ida para os Estados Unidos, e como que é, né, estudar fora do país, já que faz bastante tempo que você está morando, morou nos Estados Unidos quanto na Europa agora? Pois é, então, durante o meu mestrado eu queria fazer um negócio bem complicado, né, que eu queria, na verdade, é ver as questões de cianobactérias por satélite. Isso era uma coisa que ninguém no Brasil fazia. Então, durante o mesmo mestrado, eu estava lendo trabalhos de estrangeiros, né? E eu achei um professor nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, que começou a trabalhar com isso também. E aí eu mandei e-mail, porque tem que ser cara de pau mesmo, né? Mandar e-mail. Dica. Dica, né? Muita gente, principalmente brasileiro, tem vergonha de mandar, né? Não sabe o que vão responder, mas não, manda e-mail para conversar, e eu mandei e-mail para conversar do trabalho primeiro, e depois eu perguntei, tem como eu ir aí? Aí ele aceitou, tem como, ele bancou uma parte, meu orientador no INPE também bancou outra parte, então durante o mestrado eu já fui para os Estados Unidos, porque não tinha ninguém que trabalhava na área que eu estava trabalhando. E chegando lá, eu vi que tinha um pouco da diferença, né, de conhecimento que tinha no INPE, que já é um nível muito alto de conhecimento, mas ainda tinha nessa área, que é uma área muito nova. Então, na verdade, é uma área que começou nos anos 2000, que é usar o satélite para água, porque os satélites antigos não tinham essa capacidade. E aí, eu vendo, né, lá nos Estados Unidos, eu decidi que não, então, para fazer um doutorado, eu tinha que vir para cá. E aí eu fiz o processo. Então, um processo de seleção nos Estados Unidos, você tem que fazer primeiro uma prova chamada GRE, que é uma prova de inglês e matemática. E essa é uma prova para todo mundo. Qualquer pessoa que quer fazer uma pós-graduação, sendo americano ou não, tem que fazer essa prova. Então,
para o brasileiro, a parte de matemática é tranquila, que é uma matemática é mais lógica, mas o inglês é mais complicado, porque tem que ser um inglês difícil até para americano, né? Então, ele pega em algumas particularidades. E aí, com a nota do GRE, você consegue aplicar para fazer a pós-graduação nos Estados Unidos. E aí você tem que ter uma prova de inglês também, né? Um TOEFL ou um IELTS para fazer a prova, e aí tem essa seleção. Então, essa é uma das etapas onde você aplica diretamente com a universidade e é aceito por lá. Mas também tem, por exemplo, quando você pega quando você já tem o financiamento do Brasil, né? Você pega uma bolsa no Brasil pela CAPES, CNPq, ou mesmo a FAPESP e aplica para a universidade, que aí o sistema é o mesmo, você tem que ainda ser aceito, mas é mais fácil de ser aceito porque você não vai precisar de financiamento. Entendi. E tá, aí você tá ali nos Estados Unidos, conseguiu entrar no doutorado, e como que é a universidade, se você tem a experiência de ter estudado na Unesp, é muito diferente, são parecidas, o relacionamento com as pessoas, já que você, né, brasileiro, como que era com os estadunidenses ou com os outros estrangeiros da universidade, tem essa vida rica, né, de relações pessoais como tem aqui no Brasil? Não, estudar a universidade, mesmo nos Estados Unidos, não é bem parecido com o Brasil, o estilo de vida, mas o ambiente universitário é totalmente diferente, né? No Brasil a gente tem muito mais interação, nos Estados Unidos não. Uma coisa que é interessante é que os americanos não têm uma cultura muito forte de fazer universidade, porque a universidade nos Estados Unidos é muito cara. Então não é todo mundo que faz universidade igual no Brasil, né? E porque na verdade nos Estados Unidos você faz universidade e você sai com uma dívida muito grande, por causa que você tem que pagar as tuitions. Então mesmo que tenha universidade pública nos Estados Unidos, você ainda tem que pagar e elas são bem caras. Então o pessoal que está na universidade é um pessoal que às vezes já trabalha, né? Então tá trabalhando para pagar a universidade, né? Porque não precisa. Então é um ambiente meio diferente do brasileiro. Então o que eu acho é que nos Estados Unidos o ambiente universitário é mais maduro, né? No brasileiro a gente vê lá que tem muita festa, nos Estados Unidos não tem tanto. Então aquele negócio dos, sabe, filmes. Você tem praticamente a minha idade. American Pie, sabe? Aquelas histórias, isso é lenda aí nos Estados Unidos. Não, tem um grupo, sim. Tem um grupo dos jovens, né, que não precisam trabalhar e que vem com o dinheiro dos pais, e aí sim, por exemplo, eu tinha lá perto da universidade tinha um complexo de apartamentos que era caro, mas era só para essa galera mais jovem, então o pessoal fazia festa. Nesse apartamento tinha uma piscina no topo, então tem esse lado, mas não é a grande maioria. Beleza. Ó, isso aí é quebra de paradigmas aqui, porque a galera tem essa ideia aqui, nossa, é o melhor lugar do mundo e as coisas não são bem assim, né, quando você vivencia. A outra pergunta é, cara, porque assim, o pessoal vai falar, poxa, sai daqui, vai para lá, mora no outro lugar, existe um financiamento, bolsa? Se você sabe algum caminho aí para você dar uma dica rápida, assim, para quem já se planeja, você está vendo? O Igor, ele se planejou. As coisas podem acontecer? Pode, mas quando você traça um caminho, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo. E a gente sabe que é de dinheiro. E como que é, se você vive com bolsa, se hoje você tem salário, se você custeou isso com dinheiro seu, que você guardou, dos seus pais, o que for. E a possibilidade de bolsa? Sim. Então, como eu falei, né, no Brasil a gente consegue bolsas para fazer doutorado fora, e nos Estados Unidos não é assim que funciona, né? Não existe bolsas de pós-graduação. Tanto que, na verdade, no mestrado você tem que pagar. A maioria dos programas você paga. Na verdade, o doutorado também. Os programas você tem que pagar para fazer esses programas, tanto no mestrado e doutorado. O que eles fazem, né? Quando eu apliquei direto, né, na universidade para conseguir, então eles fazem um ranking dos classificados, e se você for classificado, você consegue o Research Assistantship ou Teaching Assistantship. O que é isso, né? Então, na verdade, o aluno de pós-graduação, ele é contratado pelo departamento. Então, você é contratado pelo departamento para fazer o quê? Ou para fazer pesquisa no research ou para dar aula no teaching.
E aí, e o research também pode vir com o fundo do seu orientador. Então, por exemplo, o seu orientador tem um projeto de pesquisa e tem dinheiro para contratar um aluno de doutorado. Então, ele tira desse dinheiro e paga você para fazer o research assistantship. Então, você, na verdade, você está trabalhando para o departamento. Então, não é uma bolsa, você tem que fazer o seu trabalho no departamento. Então, isso era uma coisa muito interessante, porque na época que eu fui para lá, era a época que estava tendo Ciências Sem Fronteiras, né? E aí tinha o pessoal de Ciências Sem Fronteiras da graduação, mas também tinha aqueles da pós-graduação. E muita gente falava, nossa, eu não sabia que dava para aplicar direto nos Estados Unidos. Eu achei que sempre tinha que vir com bolsa do Brasil. Então, não, dá para aplicar direto na Universidade dos Estados Unidos para fazer uma pós-graduação. E isso é uma maneira de, hoje em dia, né, eu acho que é até o mais fácil de fazer, porque as bolsas no Brasil estão escassas, então é mais fácil aplicar direto na própria universidade, mas aí você tem que ter todo esse material, e pelo que eu estava vendo, está tendo uma movimentação nos Estados Unidos para eliminar o GRE, que é aquele exame de inglês e matemática, e a tentar avaliar a pessoa mais por ela mesma, pelo currículo dela, em vez de se basear tanto nessas provas. Sei, sei. Isso é uma forma também de trazer grandes cientistas de outros lugares do mundo, né? Então, uma forma de falar assim, olha, vem para cá que agora tá mais fácil. Né? Toda essa dinâmica aí da fuga de gênios, né? Porque a gente discute tanto na geografia também. Tá. Olha, Igor, um ponto importante aí, né? Você fez todo esse caminho. Aí o aluno para aqui e fala assim, nossa, eu quero, eu gostei. Como que caminhos você fala, olha, faz isso, que você lá no final pode ter o mesmo cenário que eu tive de sucesso fazendo um curso de geografia ou outro curso? Na verdade, uma coisa que eu aprendi muito nessa minha trajetória é que não depende do curso que você fizer, depende muito mais de você, de ir atrás, né? Então, você pode fazer, por exemplo, eu já vi gente que fez matemática e foi trabalhar com ecologia, né? Com modelagem matemática da ecologia. Então, não depende da sua formação, se você tiver vontade de seguir uma área ou mudar a área, depois você consegue. E a geografia é muito isso, né? A geografia é muito holística. A geografia, a gente tem a geografia humana, a geografia física, a geografia tecnológica, né? Essa classificação é dos Estados Unidos, que no Brasil a gente mais classifica em humana e física. Mas a geografia pode atirar para os outros lados, né? Tem geografia da saúde, tem geografia humana, geografia de climatologia, sentimento remoto com espaço. Então, uma dica que eu dou é que você tem que traçar, porque também a vida acadêmica não é para todo mundo, né? Então, a gente vê, né, todo ano tem um caso de pessoas com muita depressão, aí tem as pesquisas que falam que o pessoal dos pós-graduandos tem altas taxas de problemas mentais, por causa de toda a pressão que tem no mundo acadêmico. Então, você tem que se preparar, tem que ver mesmo se é isso que você quer, e se for isso que você quer, eu acho que você tem que, logo na graduação, já se engajar na pesquisa sempre, se puder fazer no ensino médio, né? Não sei se tem gente ainda dos primeiros anos do ensino médio, se engaja na pesquisa já no ensino médio, porque aprender, né, como funciona, as regras da BNT, chegando na graduação já vai correndo atrás de uma iniciação científica. E uma coisa que eu acho é aquilo, não tenha medo, né? Tenha cara de pau de mandar e-mail. Você tá vendo um trabalho você fala, mas eu sou um aluno de graduação, mas manda um e-mail, tipo, o máximo que você vai ter, o cara não vai te responder um e-mail. Acontece muito. E aí, mas manda um e-mail que o pessoal é sempre muito, muito atencioso. Eu acho que essa é uma diferença bastante grande aqui dos Estados Unidos, da Alemanha, né, dos pesquisadores, eles são atenciosos com a galera mais jovem. Eles respondem e-mail. No Brasil, às vezes, a gente acha que alguns professores ignoram os e-mails, mas aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, eu vi que o pessoal é bastante atencioso. Ó, legal. O Igor falou um ponto que eu também sempre falo para os alunos que estão entrando dentro da universidade. Ó, primeiro ano, vai e desfrute de tudo que a universidade vai te oferecer. Entre na empresa júnior, participe do CAEG, vai dar aula no cursinho da Unesp, que no caso o Igor e eu fomos professores do cursinho da Unesp lá atrás, quando a gente era aluno da Unesp de Rio Claro.
e procure professores para entrar em projetos, tanto de extensão universitária quanto de iniciação. Inicialmente, você faz o projeto até sem bolsa. Não precisa de bolsa, não. Faz um projeto ali vinculado à universidade. Depois, a hora que esse projeto amadurecer, peça uma bolsa da FAPESP, peça uma bolsa do CNPq, se tiver possibilidade, mas não deixe de fazer pesquisa se você está querendo trilhar essa carreira acadêmica, que a geografia te dá essa oportunidade. Eu acho que nem só se você quer trilhar a carreira acadêmica, né, cara? A gente sempre aprende que a universidade tem 3 pilares, né? Ensino, extensão e pesquisa. Eu acho que é interessante você passar pelos 3. Passar pela extensão, passar pela pesquisa, e o ensino é o que você já vai ter normalmente. Porque muita gente só fica no ensino, né? O aluno tem que entender que universidade não é escola. Eu sempre falo isso também, não é escola. Não é você sentar lá, ficar anotando a lousa, bater o sinal, você vai embora. Você tem que viver a universidade. A universidade é um organismo vivo com inúmeras possibilidades e você tem que aproveitar. Tá? E você está numa universidade pública que é custeada pelo Estado, as pessoas pagam para você estar lá. Então, você vai na festinha? Claro, o Igor ia, eu ia na festinha, mas às 7 horas da manhã a gente estava na sala de aula. A gente estava lá sentado, ali. E eu e o Igor somos exemplos que a geografia, no caso, você tem inúmeras possibilidades. O Igor foi para a carreira acadêmica, eu fui para a licenciatura e hoje eu estou trabalhando na internet, atingindo muito mais pessoas. E não somente lá, não que não seja importante, é importantíssimo, mas não tem somente uma mão, né, para você seguir, que é a licenciatura dentro da educação básica. Você tem inúmeras possibilidades. O Igor, por exemplo, agora você está na Alemanha, né, Igor? Isso. E como você chegou aí e qual é a diferença de pesquisa, né, da Alemanha para os Estados Unidos e como é viver aí na grande nação alemã? Pois é, então aí o meu doutorado foi na mesma linha, né, do meu mestrado, que é com utilização de satélites para ver a qualidade de água. E durante o período do meu doutorado eu tive a oportunidade de editar um livro pela Elsevier, que é uma editora americana, né, Elsevier de Nova York, que é um livro para falar desse daí, como que a gente usa satélites para monitorar a qualidade de água. E assim, é um livro com muitos exemplos e estudo de casos, que é um dos primeiros livros a tratarem desse assunto, porque os livros anteriores era mais com a parte teórica. Né? E aí a gente lançou esse livro, e meu livro chama-se Remote Sensing and Biological Modeling in Inland Waters. E um dia eu estava joguei no Google o meu livro, e apareceu uma vaga chamada Remote Sensing and Biological Modeling in Freshwaters. Ou seja, é praticamente o nome do meu livro. Aí eu fui ver a vaga, que era para essa vaga aqui na Alemanha, e eu falei, ela é até hoje, ela vence hoje. Então eu falei, vou aplicar aqui para ver o que dá, até porque meu livro estava como referência bibliográfica da vaga. Olha isso. E aí eu mandei, e aí eles chamaram para uma entrevista, foi uma entrevista com 12 pessoas, bastante gente, foi online, né, porque eu estava nos Estados Unidos. E aí eles me chamaram para vaga aqui, para trabalhar num projeto de pesquisa deles aqui, uma vaga de pós-doc. E aí eu fiz minha transição, então, dos Estados Unidos para cá. E tem várias diferenças, né? Primeiro que o sistema americano é mais parecido com o sistema brasileiro. Então, no sistema americano, depois do doutorado, você pode fazer um pós-doc não é visto como... no pós-doc, sim, você tem uma bolsa, uma fellowship, então, que não é visto como um trabalho, né? Uma fellowship para você tentar virar um professor universitário ou um pesquisador em algum centro de pesquisa. Então, isso é mais ou menos como a gente vê no Brasil também. No Brasil, a gente tem as bolsas de mestrado, doutorado, tem bolsa de pós-doutorado, que também não é um trabalho, é uma bolsa. E aqui na Alemanha, não. Um pós-doc na Alemanha é um trabalho. Então, por exemplo, tem gente aqui no Instituto que tem 25 anos de pós-doc. Nossa. E aqui no Brasil, você tem um limite, né? Para fazer pós-doc. E por que isso aqui na Alemanha? Porque tem muito pouca vaga de pesquisador permanente. Né? Então, ou professor universitário, são poucas as vagas, e eles tentam investir mais nessa monte de vaga de pós-doc, até porque os pós-docs são muito mais produtivos, né?
É. Então, o pesquisador, o professor é mais um manager, que aí ele fica só ali no topo, gerenciando as vários pós-docs que eles têm. Então, essa é Bom. uma diferença bem grande que eu notei. Eu até fiquei na dúvida antes de vir para cá, porque a gente, como brasileiro, né, a gente pensa, não, a gente quer ter a estabilidade de ser um pesquisador permanente, e aqui na Alemanha eu sei que isso ia ser muito difícil. Mas mesmo assim, o projeto daqui era bem interessante, e eu aceitei vir para cá. Olha isso, gente. Aí você vai me falar assim, eu tenho certeza. Fala assim, mas o cara tem sorte, né? Olha aí, né? O livro é a vaga. Gente, a sorte acompanha os competentes. Se ele não tivesse nessa área de pesquisa, tivesse feito a edição do livro, ele não teria a possibilidade de estar nessa vaga. Fora que o livro dele fazia parte da bibliografia. E uma coisa que eu percebi na tua fala, a questão da... Você sempre procura inovar, né? Você não está sempre reproduzindo algo que já foi muito discutido dentro da ciência, não. Você sempre está inovando. Isso você acha que é algo também que abriu portas para vocês, para você? Eu acho assim, sim, uma inovação é uma coisa que abre portas. Então, por exemplo, é o que eu estava falando, essa área que eu estou trabalhando começou ali nos anos 2000, mas foi em 2010 que ela começou a realmente crescer exponencialmente, assim. E tanto que eu falei, esse livro que eu consegui organizar foi um dos primeiros. Então, por causa dessa inovação que eu quis, né, que eu falei, desde o Brasil já não tinha ninguém trabalhando muito nisso, tive que correr atrás nos Estados Unidos, que estavam começando também, não estavam estabilizados, e a área ainda está se estabilizando, ainda está crescendo, ela não chegou ainda na maturidade. E eu acho que isso é muito importante, né, buscar criar essa inovação, e eu falo que essa inovação só se deu por causa daquilo, né? Eu queria colocar geografia e aplicar numa outra área. Então, pegar os conhecimentos de uma área e aplicar numa outra. E aí isso eu acho que causa muita dessa inovação. Então, por exemplo, eu vejo gente que é de uma área totalmente diferente e aplica para outra. Então, tem uma colega minha, por exemplo, que ela fez relações internacionais, mas agora no doutorado dela ela foi para geografia. A galera pensa, cara, isso é um ponto importante, que ele vai entrar na universidade, vai fazer engenharia ambiental. E aí ele vai ficar naquele mundinho. Ele esquece, por exemplo, que ele pode puxar uma matéria de outra ciência. Então ele pode puxar uma matéria lá da matemática, pode puxar uma matéria da educação. Ele vai desenhar o currículo dele de acordo com aquilo que ele quer se especializar. Né? Então, já dentro da graduação, você tem essa possibilidade. Aí, no mestrado, você não precisa fazer mestrado em geografia. Você pode fazer um mestrado, se você passar na prova, tudo, na engenharia civil, se for de acordo com aquilo que você quer pesquisar. Então, você vai desenhando os seus caminhos, né? Acadêmicos, se você quiser seguir a carreira acadêmica, como o Igor desenhou, né? Isso, aí eu acho que essa é a questão mais interessante, de buscar essa inovação, buscar fazer esses links e sempre tentar buscar uma coisa nova, não tentar recriar a roda, né? E ficar mais do mesmo. É isso daí. Igor, cara, muito show as tuas informações. Assim, eu aprendi muito, tá? Algumas dúvidas que eu tinha também a respeito de como estudar no exterior e de como traçar, né, esse caminho que você traçou desde lá do início, com planejamento e com sucesso. E aí eu gostaria que você, né, passasse aí vamos falar assim, dicas para esses alunos que estão entrando na graduação. Eu sei que você já falou muita coisa, mas que até uma forma de motivá-los, tá? Que eu acho que nesse momento que a gente vive no Brasil, né, de motivação para seguir essa carreira acadêmica. Uhum. Acho que uma motivação que eu dou é assim, a fazer uma graduação no Brasil é muito importante, né? Não, para a vida acadêmica mesmo. Então, eu vi, né, minha experiência, mas eu já vi a experiência de outras pessoas também, que fazendo
pós-graduação, a graduação no Brasil foi muito bom para o sucesso deles mesmo lá fora. Então, quando a gente vai lá fora e eles veem um brasileiro, eles falam, é uma boa mão de obra, né? Porque o brasileiro chega com muita bagagem, né? Então, nossa graduação no Brasil às vezes é muito puxada, mas a gente chega com uma bagagem muito boa, a gente chega com conceitos básicos muito bem estabilizados, né? E todos os perrengues que a gente passa na Universidade Brasileira, isso nos ajuda a crescer bastante. Então, a nossa formação na universidade no Brasil é muito forte. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que valorizar bastante. A formação que a gente tem é muito boa, muito rica e cheia de conhecimentos. Então, para vocês que estão aí entrando na universidade, na graduação, aproveitem muito, né, dos ensinamentos que a gente vai adquirir, pela parte de ensino, mas também pela parte prática, né, com o trabalho de extensão, com o trabalho de pesquisa. A prática ajuda bastante também a fixar o que a gente aprende, né, nas aulas, e a aplicação ajuda a gente a ver outras maneiras. Olha isso, gente, ó, show, show, show. Ó, valeu, Igor, assim, tomara que você continue com essa carreira de sucesso e daqui uns anos esse vídeo, ele vai se tornar assim, olha, o Jean entrevistou a Assumidade em pesquisa de água no mundo. Tomara que aí teu caminho, cara, assim, eu conheci lá atrás, o Igor, como eu falei no início do vídeo, é meu bicho, tá? Eu já estava dentro da universidade, estava no segundo ano também. Ele entrou na universidade, mas a gente teve um caminho ali contemporâneo, né? A gente deu aula no cursinho da Unesp, a gente trocava ideias lá na faculdade. É um cara, assim, show, e sigo ele nas redes sociais e também, se quiser seguir ele nas redes sociais, tá? É legal porque você vai percebendo aí a trilha de sucesso que também é possível estudando geografia, a ciência das relações. Uma última coisa aí que eu tenho, talvez, contar para quem realmente mostrar um pouco o poder da geografia. Ontem eu estava numa reunião com o pessoal da NASA. Então, a NASA criou um grupo de experts externos, né, de fora da NASA, porque eles vão ter um satélite novo que eles estão planejando lançar, chama SBG, e aí eles estão consultando algumas pessoas para a criação de alguns produtos, né, e também para definição da missão. E aí eu estava entre eles ontem na reunião que a gente teve. Então, a geografia brasileira chegando até influenciar, talvez, um pouco, né, na questão de como vai ser o próximo satélite da NASA. É isso, Igor. Cara, essa fala foi, assim, fundamental para a gente quebrar outro paradigma. Ah, você fez geografia? Qual é a capital do Uzbequistão? Entendeu? Então, geógrafo não é mapa, gente. Geógrafo é cientista. Valeu, Igor. Tamo junto, galera. Já se inscreva aí no canal, deixa o like, ó, siga o Igor aí, que é um cara de sucesso. Valeu, galera.